Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Cury, secretário de Estado de Polícia Civil. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Dr. Carlos Oliveira, Dr. André Neves, Dr. Moisés, Dr. Paulo, Dr. Bernardo e toda a equipe da DRE pelo brilhante trabalho realizado. Parabenizar essa equipe aí liderada pelo Dr. Moisés e todos os seus policiais que estão aqui, alguns deles, enfim, fizeram essa investigação e esse trabalho de campo aí sensacional. Foi uma operação e uma prisão muito importante, porque esse MC que foi preso, suposto MC que foi preso na data de hoje, ele transformou a música num instrumento de dominação, divulgação e de disseminação da ideologia e da narcocultura da facção criminosa Comando Vermelho. Ele dissemina nas suas letras que o crime é uma necessidade social. Então, ele cria essa narrativa. As letras são um instrumento de propaganda dessa organização criminosa, enaltecendo o uso de armas de grosso calibre, o uso de drogas, narrativas antipolícia, e também fomentam a prática de guerras e disputas territoriais com facções criminosas rivais. Então, essas músicas desse suposto artista, desse falso artista, na verdade, são um instrumento de propaganda da facção criminosa Comando Vermelho. Hoje em dia, isso já não é de hoje, mas de algum tempo, a gente vem percebendo que o crime organizado, principalmente as facções criminosas do tráfico de drogas, eles atuam em duas vertentes. Eles atuam na vertente do crime organizado propriamente dito, crime organizado em si, da prática dos crimes, da dominação de território, venda de drogas, fomenta a prática de roubos de veículos, de cargas, enfim, cobrança de taxas nas comunidades, opressão aos moradores e toda a sorte de crimes, mas também eles atuam de um outro lado. Eles atuam do campo informacional. Eles têm cantores, MCs, influenciadores digitais, criando uma falsa narrativa de que a ação deles é que é o exemplo para a comunidade, de que a ação deles é uma necessidade social, de que o crime que eles praticam é uma necessidade social, e fomentando narrativas antipolícia. As músicas desse falso artista, preso no dia de hoje, têm um alcance incalculável. E muitas das vezes elas são muito mais lesivas do que o tiro de um fuzil disparado por traficante. Então, são canções que extrapolam e muito qualquer tipo de manifestação cultural, artística ou de qualquer tipo de liberdade de expressão. São instrumento de propaganda do crime organizado. E a Polícia Civil não vai mais permitir que esse tipo de ação aconteça. Por isso que eu falo, nós estamos combatendo o crime organizado em duas frentes de combate: a guerra contra o crime e a guerra contra a informação. E é nesse campo que nós atuamos hoje. É nesse campo que a Polícia Civil atua hoje. A guerra informacional, a propaganda do crime organizado. Então, a gente, de forma alguma, quer criminalizar qualquer tipo de manifestação artística, cultural ou de qualquer tipo de liberdade de expressão. Mas a ação de hoje não é esse caso. Muito pelo contrário. A gente combateu aqui, mais uma vez, esse instrumento de propaganda e de guerra informacional que era feito por meio desse falso artista, desse pseudo-artista, que com as suas letras enaltecia somente uma facção, que é a própria facção Comando Vermelho. Ele só fazia shows em áreas com atuação do Comando Vermelho,
cercado de criminosos ostentando fuzis para o alto e propagando as suas letras, fomentando e enaltecendo essa facção criminosa, enaltecendo e fomentando a prática de crimes, uso de armas, uso de drogas e também disputas territoriais. Então, esse tipo de ação no interior de uma comunidade é um péssimo exemplo para as crianças e para os adolescentes dessas comunidades. Então, essas ações também serviam como um instrumento de cooptação e de aliciamento de menores para ingresso no crime organizado. E o Comando Vermelho faz isso muito bem, até esse momento que nós conseguimos tirar esse instrumento também de cooptação, de aliciamento de menores para a facção. Quem tem que ser exemplo para a criança e para o adolescente é o pai, é a mãe, é o médico, é o professor, o próprio policial que está lá dando a sua vida, arriscando a sua vida para proteger a comunidade da opressão desses marginais. E não um elemento como esse, que fica enaltecendo o crime organizado e sob o pretexto de que ele é um artista, de que ele tem liberdade de expressão e de que aquilo ali é uma manifestação cultural. Não é. E assim como muitos outros fazem isso, a Polícia Civil também está de olho e está investigando. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos. Delegado Carlos Oliveira, subsecretário operacional da Polícia Civil. Como disse o secretário Felipe, a Polícia Civil não está com essa investigação criminalizando a arte e a cultura, e muito menos impedindo a liberdade de expressão. Essa é uma investigação contra pessoas que usam a arte e a cultura como arma, como instrumento de cooptação de jovens, como instrumento para a prática de delitos que estão descritos no nosso Código Penal. Esses elementos, eles se misturam ao meio social, influenciam a cultura, o linguajar, a linguagem local, os costumes locais, numa armadilha muito astuciosa para cooptar os jovens, fazendo com que a mão de obra dessas organizações criminosas não falte, subvertendo os valores nos quais os jovens devem se socializar para que sejam produtivos na sociedade. Nós aqui não estamos falando meramente de questões sociais, filosóficas, ideológicas. Nós estamos aqui falando de crimes que foram investigados, submetidos à apreciação do Ministério Público e de um juiz que decretou a prisão desse elemento. Apesar de as referências que nós estamos dando serem de natureza sociológica, nós estamos aqui falando de um trabalho técnico, uma investigação técnica que levou um elemento que coopta pessoas de comunidades vulneráveis para o crime, através da arte e da cultura, usando esses dois valores sociais de muita importância na formação dos jovens como arma. Como arma. Não só são armas de fogo que trazem prejuízo para essas comunidades vulneráveis. São também esses elementos que subvertem os valores sociais, os valores culturais, que fazem com que os jovens sejam produtivos na sociedade. Ok? Bom dia a todos. André Neves, diretor do DGPE, Departamento de Polícia Especializada. A ação de hoje fica também um alerta a quem se beneficia desses bailes que recebem dinheiro do tráfico de drogas, que existem produtoras por trás disso, se beneficiando de vultuosas quantias em dinheiro provenientes do tráfico de drogas. Investigações demonstram de forma clara o aumento
exponencial da venda de entorpecentes, exposição de arma de fogo, tudo que circunda esses bailes, sem nenhum respeito à população local, até 7, 8 horas da manhã, sem qualquer preocupação do funcionário público, da enfermeira, do médico, do professor, que tem que acordar com crianças, que tem que acordar cedo para trabalhar, para estudar. Esses bailes acontecendo a céu aberto, centenas de fuzis, venda de cocaína, maconha, com essas músicas enaltecendo o Comando Vermelho. Então, não só esses pseudos cantores, como também essas produtoras que se beneficiam de todos esses bailes e recebem dinheiro ilícito do tráfico de drogas. Vou passar a palavra para o Dr. Moisés Santana. Bom dia a todos. Moisés Santana, delegado titular da Delegacia de Repressão Entorpecente. A operação de hoje da DRE tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão temporária contra o MC Pose e 2 mandados de busca e apreensão em endereços do mesmo. Ao longo da investigação do inquérito policial da DRE, foram colhidas diversas evidências que apontam a associação do MC Pose ao tráfico, à facção Comando Vermelho, através de diversas condutas que nos trazem esses elementos, tais como realização de shows exclusivamente em comunidades dominadas pela facção Comando Vermelho, entoando canções que exaltam claramente a facção, que propagam guerras contra outras facções criminosas, propagam disparos de armas de fogo contra forças policiais, propagam e fomentam o uso de armas de fogo contra outras facções e contra forças policiais, em eventos que são financiados por essas próprias facções criminosas. Então, existem diversas investigações hoje em andamento na própria DRE que deixam de forma evidente o financiamento e a produção de bailes funk dentro das comunidades, financiados pelo tráfico de drogas, que é quem lucra com esses shows, que aumentam exponencialmente o consumo de drogas, a venda de drogas, e através dessas vendas obtém lucros para a compra de armas de fogo, compras de drogas, munições e outros equipamentos utilizados na prática de crimes, construção de barricadas, compra de drones, e dentre outros equipamentos. Tudo isso para aumentar o seu poderio de enfrentamento ao Estado. E, além disso, como já foi dito, também cooptando diversos jovens para integrar a facção criminosa. A investigação também evidenciou que a facção utiliza desses recursos para diversas outras atividades criminosas, e durante o cumprimento do mandado hoje de prisão, o MC Pose não resistiu à prisão. Os mandados foram cumpridos em 2 endereços ligados ao mesmo, foram apreendidos telefones celulares, um veículo que está, no momento, sendo apreciado por um possível flagrante de adulteração de sinal identificador, já que o veículo consta no documento como cor preta, e hoje o veículo, como todos puderam ver, ostenta a cor vermelha. Então, vai ser periciado e pode ser lavrado ainda hoje um flagrante de adulteração de sinal identificador de veículo. O MC Pose também realiza diversas outras atividades que são investigadas pela DRE e pela Polícia Civil, que podem configurar outros tipos de crime ligados a facções criminosas, como atividades enaltecendo casas de apostas, bets, jogos do Tigrinho, dentre outras atividades, que também são objeto de apuração, que podem envolver crimes de lavagem de dinheiro. Então, são diversas atividades, um conjunto de elementos que foram produzidos ao longo da investigação, que nos levaram à convicção da associação do MC Pose à facção Comando Vermelho, e por isso hoje ele está sendo, foi cumprido esse mandado de prisão. As investigações vão avançar
no sentido de análise dos bens e materiais que foram apreendidos, para que a gente possa estar, quem sabe, finalizando a investigação e ainda podendo descobrir outros crimes ligados ao mesmo. Bom dia a todos. Paulo Sabac, delegado assistente da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Bom, basicamente, as condutas que foram imputadas ao indivíduo que foi preso hoje de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e apologia ao crime. Isso não impede que novos delitos venham a ser revelados no transcorrer das investigações. É uma investigação, como bem salientou o secretário de Polícia, é uma investigação técnica, científica, uma investigação que passou também pelo crivo do Ministério Público, em parecer, inclusive, favorável à decretação da prisão e da expedição de mandados de busca e apreensão, e, em seguida, com a expedição desses mandados, com a decretação dessa prisão pelo Poder Judiciário. Então, a partir de agora, esse indivíduo, sendo feito o cumprimento dessa prisão, como está sendo feito, ele fica à disposição da Justiça em caráter de prisão temporária. Isso não impede que essa prisão também venha a ser convertida numa prisão preventiva e se protraia no tempo. Bom dia, eu sou Bernardo Leal, delegado assistente da DRE. Nós hoje conseguimos cumprir esse mandado de prisão temporária. O MC Pose vem sendo um braço, né, ideológico dessa facção criminosa e combatemos, através da determinação do nosso secretário e do nosso diretor, qualquer utilização, ainda que seja de músicas ou de qualquer tipo de pseudocultura que vise fazer apologia ao crime. E hoje, através dessa ação, conseguimos prender esse elemento e que acredito que com as provas obtidas nessa busca e apreensão, lograremos obter novos elementos para outras investigações. Fabiano do SBT, bom dia. O esposo já tinha sido preso. O que tem de diferente da prisão dele, dessa nova prisão dele? E também havia feito um acordo com a Justiça de não cantar mais essas letras, né, os proibidões. Ele quebrou esse acordo, então? Bom, em primeiro lugar, ele não havia sido preso. Ele nunca foi preso, pelo menos recentemente. Ele foi alvo de busca e apreensão da Delegacia de Defraudações numa investigação. Então, ele não foi preso, ele foi conduzido à delegacia para ser ouvido e depois foi liberado. Hoje, a situação dele é completamente diferente. Hoje, ele foi preso, alvo de uma investigação da DRE, por tudo que já foi explicado aqui, e hoje foi um cumprimento de um mandado de prisão expedido em desfavor dele. Em relação ao acordo que ele havia feito com a Justiça? Bom, esse acordo aí ele fez lá diretamente com a Justiça. Então, isso não foi feito nenhum acordo com a Polícia Civil. Se ele fez algum acordo, ele fez com a Justiça. E se ele fez algum acordo, ele descumpriu. Porque na véspera da morte do nosso policial civil, José Lourenço, ele estava fazendo uma manifestação ainda de apologia e de, enfim, disseminação e dominação da facção criminosa Comando Vermelho na Cidade de Deus, com dezenas e dezenas de fuzis para o alto que estavam sendo ali ostentados numa grande afronta a toda a sociedade. Não é só afronta, não é só a polícia, não, é a toda a sociedade. E principalmente aos moradores de bem daquela comunidade, daquela favela, que são oprimidos por esses marginais, que não conseguem ter o seu descanso no final de semana, porque vêm
essa ideologia, essa narcocultura da facção criminosa Comando Vermelho em forma travestida de música para enaltecer a facção criminosa. Então, ele estava lá cumprindo esse papel. Essa é a função dele na facção criminosa Comando Vermelho. Né? Ela já tem na sua estrutura, dentro dessa parte informacional, falsos cantores, falsos influenciadores, enfim, que disseminam essa ideologia e essa narcocultura da facção criminosa Comando Vermelho. Eu só queria fazer um acréscimo aqui à fala do secretário. A gente tem que olhar esses eventos aí, que se dizem shows, sob a ótica do morador também. Geralmente, não se fala sob a ótica do morador. A imprensa não fala, os estudiosos não falam, não consideram a ótica do morador. Como foi dito aqui pelo secretário, pelo doutor André Neves, as pessoas do entorno desses eventos são seres humanos com seus afazeres e seus problemas. Tem gente doente, que precisa de tranquilidade para ser tratada, tem mulheres grávidas, tem gente idosa, tem criança, muitas vezes com problemas, crianças ou adultos com problemas de natureza comportamental, que precisam de tranquilidade no seu ambiente. Então, isso nunca é considerado. Isso nunca é considerado. Então, a gente espera que as pessoas tenham isso em conta quando fizerem a sua análise desses eventos que se dizem shows e que fiquem atentos para os transtornos que esses eventos causam na própria comunidade e aos moradores da comunidade. Sim, de fato, as joias do MC Pose foram novamente apreendidas pela DRE. Foram muitas joias apreendidas e, como bem disse, várias das joias fazem alusão a facções criminosas, a comunidades que são dominadas pela facção criminosa, e posso garantir que todas essas joias serão alvo de uma investigação muito aprofundada. Então, ele vai ter que demonstrar de onde veio o dinheiro para a aquisição dessas joias, onde essas joias e de quem foram adquiridas, quem foi o fabricante dessas joias, nota fiscal e todo tipo de documento que a legislação nos permite exigir dele. Então, somente após toda a apresentação de toda essa documentação, essas joias podem, quem sabe, um dia ser devolvidas para ele, ou, do contrário, até serem perdidas em favor do Estado, a depender do andar das investigações. E com relação ao monitoramento, sim, ele vinha sendo monitorado desde a expedição do mandado, para que um trabalho muito profundo de inteligência, para que essa prisão pudesse ocorrer no momento mais oportuno e que não houvesse nenhum tipo de falha no cumprimento da diligência. Então, tivemos êxito hoje, um planejamento muito bem elaborado e bem executado, e que logramos êxito em conseguir cumprir o mandado hoje. Bom dia, eu sou Monique, do portal Léo Dias. Como cidadã, é um prazer ouvir tudo isso. Parabéns ao trabalho de vocês. Como jornalista, o que eu puder ajudar para levar o trabalho de vocês adiante, contem comigo. Eu queria saber em relação a plataformas de música, se vocês têm alguma investigação das plataformas que ficam disseminando as músicas dele, e também de grandes mídias que
fazem propaganda desses bailes na favela, se vocês também têm investigação sobre isso. Existem algumas investigações que apontam para produtoras de shows, né, que são vinculadas a chefes do tráfico de drogas e que promovem esses shows dentro das facções criminosas, e algumas empresas que patrocinam esses shows dentro de comunidades. Então, essas empresas, essas produtoras, são alvos de investigação, tanto por associação ao tráfico, como também por lavagem de dinheiro. Então, essas investigações, sim, estão em andamento para que a gente possa estar identificando. Não, o Spotify é um objeto de investigação, como o Dr. Moisés falou. Eu entendi a sua pergunta nesse sentido. O YouTube, o Spotify, que reproduzem essas músicas, não é objeto de investigação em trâmite. Que é em trâmite, como o Dr. Moisés explicou. Os produtores vinculadas a chefes de facções e patrocinadores desses eventos com viés de lavagem de dinheiro e obtenção de movimentação financeira do tráfico de drogas. Queria saber, Ana Beatriz, da Globo, queria saber, no sentido de próximas etapas, próximos passos, as investigações vão continuar, como o senhor mencionou, né, doutor, de ampliar isso para as produtoras, para as empresas e também para as lideranças do tráfico. A gente pode entender que há uma continuidade nesse sentido para coibir esse tipo de prática? Sim, há uma continuidade nesse sentido, então as investigações vão continuar. Além das diligências que já foram cumpridas, agora serão analisados os telefones, outros documentos, análise de relatórios de inteligência financeira, cruzamento de dados de inteligência, onde todos esses dados serão coletados, analisados, e para que possamos chegar a uma conclusão no final do inquérito policial, né, nesse sentido de cruzar os dados, tanto as evidências da associação ao tráfico vindas de vídeos, das letras, das músicas, de todas essas condutas, quanto com análises financeiras, análises telemáticas, e chegar a uma conclusão no final do inquérito policial. Secretário, delegados, meu nome é Jéssica, Jornal Globo. Eu queria perguntar a respeito, os senhores falaram que além do MC Pose, a facção criminosa também se utiliza de outros falsos influenciadores, cantores, para poder fazer esse aliciamento e disseminar informações da própria facção. Eu queria que os senhores falassem um pouco sobre a investigação desses outros envolvidos, se é que pode citar o nome de quem são, como que funciona isso. A gente tem um caso do MC Dick, que acho que é um MC carioca que chegou a ser preso no Ceará. Tem algum outro MC envolvido também? Bom, a investigação é sigilosa. O que eu posso garantir para vocês é que a Polícia Civil está investigando todos. E, obviamente, a gente tem que separar quem realmente é artista e promove a sua manifestação cultural e quem está em favor, trabalhando e sendo integrante da facção criminosa como esse instrumento de divulgação da ideologia e da narcocultura da facção criminosa. Então, a gente tem que fazer separar muito bem essas condutas. E é isso que a Polícia Civil faz. A gente aqui não vai ficar, nós não somos censores. Nós somos polícia judiciária e de investigação. E temos que saber fazer muito bem essa divisão. A gente, em nenhum momento aqui, quer impedir qualquer tipo de manifestação cultural, de manifestação artística e de liberdade de expressão. Essa não é a nossa função, nós não somos censores. Agora, a gente também não vai permitir que algum elemento travestido de artista, de MC, ou seja lá o que for, faça parte de uma facção criminosa e promova essa ideologia e essa narcocultura da facção criminosa, trazendo todos os males. Por quê? O alcance que isso tem desse tipo de movimento, dessa parte informacional de propaganda da facção criminosa, foi como eu falei, às vezes é muito mais lesivo do que um tiro de fuzil disparado por um traficante numa favela. Então, por quê? Porque isso influencia principalmente menores, crianças, adolescentes, e isso acaba sendo uma massa de manobra utilizada pelo tráfico para cooptar, principalmente esses adolescentes, para entrarem para o crime organizado. Então, e esse trabalho, foi muito boa a sua pergunta, esse é um trabalho que não deveria ser feito pela polícia. Esse é um trabalho que deveria ser feito por uma série de outros atores, que são omissos, incompetentes e inoperantes, que não fazem a sua parte e que,
sempre apontam o dedo para a polícia para falar que a polícia é isso, que é aquilo, que é truculenta, enfim, como a gente sabe que muita gente vai acabar criticando isso aqui. Só que a gente aqui está fazendo uma grande divisão, separando quem é artista e quem é integrante de facção criminosa. É isso que a gente está realmente delimitando muito bem. E por quê? A gente atua na consequência e não na causa. Quem deveria evitar que esses jovens entrem para o crime organizado, portem uma arma, enfim, acabem depois, enfim, sendo presos ou até neutralizados pela polícia, isso não é trabalho da polícia. A polícia age justamente quando todos esses outros atores aqui falharam. Aí a gente tem que entrar para resolver o problema dessa omissão, inoperância e incompetência desses outros atores. Infelizmente, hoje a gente está tendo que atuar onde muitos outros órgãos deveriam ter atuado e não atuaram. Aí a Polícia Civil está entrando aqui e fazendo o papel dela, justamente delimitando esse espaço aqui, entre a liberdade cultural, de manifestação artística, liberdade de expressão e manifestação cultural do crime organizado, de instrumento de ideologia e de narcocultura do crime organizado. Um segundinho, Jéssica, só para, por exemplo, pega a última música que foi divulgada pelo MC Pose e analisa a letra do que ele fala. Vamos tomar rodo, Antares, SV, SV. Um exemplo trágico desse enaltecimento é o policial Marchini. Deixou 3 filhos, é um excepcional policial de Força Operacional da Polícia Civil, treinamento na SWAT, referência internacional. Deixou uma família, 3 filhos chorando, e esse mesmo MC, poucos dias atrás, enaltecendo essa guerra para a retomada da Zona Oeste. SV, SV, SV. Então, robustecendo o que o secretário falou. Vindo esse fato específico que eu quis pontuar, esses assassinos voltando dessa guerra, dessa mesma música que ele está enaltecendo. Antares e rodo, vamos tomar. Vamos, então, subjugar aquela população, vamos dominar a internet, vamos botar fuzil, barricada, venda de cocaína, de maconha, não importa se seu filho está indo para a escola, não importa se você é o exemplo para ele. É isso que a gente está atacando no dia de hoje, e parabéns pela sua pergunta. Essas gravadoras que acabam gravando essas músicas que fazem apologia também são alvos de investigação, porque eles gravam essas músicas em algum lugar. Não sei se são gravadoras independentes ou são algumas conhecidas. Sim, algumas dessas gravadoras também são alvos de investigação. É apurada até que ponto elas estão exercendo o seu papel de gravadora ou, por outro lado, se estão, de alguma forma, associadas àquilo, se fomentam também essa narcocultura de propagação do crime, né? Só acrescentando o que muito bem foi dito pelo secretário e pelo doutor André, a facção enaltecida pelo MC Pose é responsável por aproximadamente 70% dos roubos de veículos e de cargas no Estado. Então, é isso que ele canta em seus shows. É isso que ele propaga. Guerras expansionistas, incentivo ao uso de armas de fogo, crime contra o patrimônio. Então, é isso que a gente está combatendo. É isso que ele enaltece em seus shows. Isso que ele fomenta, propaga e incentiva. O combate ao Estado, o ataque ao Estado, combate a outras facções criminosas. Nas últimas semanas, nós tivemos 2 vítimas, pessoas inocentes, vitimadas por guerras de facções, e é isso que ele está enaltecendo, é isso que ele está celebrando e comemorando nesses eventos que ele realiza. E lucrando e usando esse dinheiro para compra de mais armas, para compra de munições e diversas outras atividades da facção criminosa. Bom dia, Rafaela Pescardo, da CNN. Além de gravadoras e produtoras, há investigação também em relação ao aparente